Você tem tido essa intrepidez e essa ousadia para entrar no Santo dos Santos? Você entendeu o que Jesus fez por você? Você compreendeu o que o sacrifício de Cristo conquistou para você? Você tem usufruído disso? Ou será que você tem desprezado o sacrifício de Jesus e aquilo que o sacrifício de Jesus conquistou? Porque o versículo 21 diz assim: e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. Você tem vivenciado isso na sua vida? Confiando que você tem um grande sumo sacerdote, que agora você pode se achegar à presença de Deus? Quantas pessoas, infelizmente, mesmo sendo cristãos, foram salvos, foram alcançados por Cristo, mas vivem a sua vida como se essa realidade aqui não existisse. As pessoas ignoram isso. As pessoas ignoram essa realidade, não usufruem dela plenamente. Por que eu digo isso? Porque qual é a maneira que a gente entra no Santo dos Santos? Nós entramos no Santo dos Santos por meio da oração, por meio da adoração, por meio da contemplação de Deus. É dessa maneira, em espírito, pela fé, que nós entramos no Santo dos Santos. Quando nós entramos em contato com Deus por meio da oração. Mas quantas pessoas têm vivido hoje as suas vidas ignorando um relacionamento com Deus que hoje Deus proporciona para elas? Quantas pessoas que se dizem cristãos, mas praticamente não oram, não têm vida devocional, não têm vida de comunhão com Deus. Só oram quando estão dentro de uma igreja. Na sua casa elas não oram, elas não têm o seu momento secreto de oração pessoal ali, só ela e Deus. Isso é uma coisa que ou não acontece, ou acontece raramente. A pessoa passa dias e dias ignorando a presença de Deus. A porta do Santo dos Santos está aberta, o véu está rasgado, mas a pessoa passa pela entrada do Santo dos Santos diariamente e ignora a presença de Deus ali dentro. Ela simplesmente não entra, ela simplesmente não quer isso. Isso não interessa. Para muitas pessoas, tem muitas outras coisas mais interessantes para elas. Para muitas pessoas, a televisão é muito mais interessante. O computador, com tudo aquilo que oferece, é muito mais interessante. A internet, o WhatsApp, o Facebook, videogame, filmes, séries. Para muitas pessoas, tudo isso é muito mais interessante. Elas têm prazer nessas coisas, elas gostam dessas coisas. E não é que seja errado gostar. O que eu estou falando aqui é de prioridade. Será que é mais importante usufruir de prazeres terrenos, transitórios, passageiros, físicos, do que usufruir da presença gloriosa de Deus? Como é que alguém, tendo acesso à presença gloriosa e santa de Deus, prefere as coisas físicas, carnais, passageiras deste mundo, como se essas coisas fossem mais importantes do que tudo na vida? Eu não consigo entender que tipo de relacionamento com Deus é esse, onde a pessoa ignora a presença de Deus, não entra no Santo dos Santos, não ora, não fala com Deus, não adora. Quase não faz isso, e quando faz, é algo pesado, é algo penoso, ela não tem prazer, ela faz como se fosse uma obrigação, como se fosse simplesmente uma ordenança. Ela não tem prazer naquilo, não é algo gostoso, não é algo que ela ama fazer. Quando você ama alguém, você tem prazer em estar na presença dessa pessoa. A presença dessa pessoa te traz alegria, te traz um bem-estar.
Mas muitos cristãos não sentem isso por Deus. Eles sentem aversão. A oração para eles é algo que é só uma obrigação religiosa, que ele tem que cumprir. Então, quando ele cumpre de qualquer jeito. É como se ele estivesse entrando no Santo dos Santos à força, obrigado. Imagine a cena, alguém entrando no Santo dos Santos, na glória de Deus, com a cara emburrada, à força, como quem está sendo levado para um sacrifício. É algo contraditório, é algo estranho, é algo sem sentido, é algo que não tem lógica. Entrar no Santo dos Santos deveria ser para um cristão a coisa mais maravilhosa do mundo. Imagine você saber que agora você pode entrar no Santo dos Santos e ali Deus espera você, a glória de Deus, você pode contemplar a glória de Deus. Você pode pela fé estar diante do trono de Deus, se prostrar diante dele, adorá-lo em espírito e em verdade, derramar o seu coração, ouvir a sua voz, ser inundado pela sua presença com paz, com alegria, com refrigério, com amor, com vida, receber dele restauração, graça, misericórdia, perdão, tudo isso era para ser uma grande alegria, isso era para ser um grande prazer, isso era para ser a atividade mais maravilhosa do mundo, aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que o nosso coração mais deseja, aquilo que a gente mais suspira, que a gente anela, aquilo que a gente mais quer, deveria ser entrar no Santo dos Santos. Como é que alguém pode ignorar isso? Como é que alguém pode desprezar isso? Como é que alguém pode desprezar tão grande privilégio e honra que é de poder ter contato com o Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra, que quer ter um relacionamento vivo, real com você, de pai para filho, de amigo, íntimo? Como é que alguém pode desprezar isso que Jesus conquistou na cruz do Calvário com o seu sangue puro? Que foi tão caro para ele custou tanto, foi a vida dele que ele deu, que ele verteu ali cada gota do seu sangue para conquistar para nós esse privilégio. Como é que a gente pode tratar isso como se fosse uma coisa qualquer? Desprezar esse acesso como se não fosse nada, tratar isso como se fosse uma coisa totalmente desprezível. Às vezes os cristãos dão mais valor a ter um tempo com um amigo, com um familiar, ou mesmo com o seu cônjuge, do que com Deus. As pessoas muitas vezes não têm prazer em Deus. Entrar no Santo dos Santos para ela não faz diferença na vida dela. Quando nós deveríamos continuamente viver em oração contínua, em espírito de oração, por onde a gente for, por onde a gente andar, a gente devia estar constantemente entrando nesse Santo dos Santos, seja no ônibus, seja no caminho para o trabalho, seja no carro, seja onde for. Você pode adorar a Deus, você pode orar, você pode falar com Ele, você pode entrar no Santo dos Santos em qualquer hora, em qualquer lugar. A distância para o Santo dos Santos é apenas uma oração, é apenas o suspirar do coração para você chegar na presença de Deus. Nós deveríamos valorizar mais isso. Nós deveríamos olhar para isso e dar mais valor ao que Deus conquistou para nós, ao que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Mas infelizmente nós não temos essa intrepidez. Muitas vezes nós não entramos no Santo dos Santos com a frequência que deveríamos. Tudo se torna mais importante para nós, tudo toma o nosso tempo, tudo toma a nossa atenção. E a gente ignora Deus continuamente, constantemente, como se não o conhecesse. Isso, infelizmente, é uma triste realidade na vida de muitas pessoas, que nós deveríamos mudar de atitude. Como ele diz aqui, aproximemo-nos com um sincero coração, ou seja, com um coração verdadeiro.
não como uma obrigação, como um peso, mas com o coração ali, com um desejo real, verdadeiro, sincero de conhecer a Deus, de contemplá-lo, de adorá-lo. Em plena certeza de fé, ou seja, acreditando realmente de todo o seu coração que você pode entrar. Você precisa crer, acreditar que isso é real. Você não vê com os seus olhos, mas é real. Você pode entrar no Santo dos Santos do tabernáculo celestial e contemplar Deus, ver a presença de Deus. Pela fé, você tem que entender que isso é real. Isso é possível. Você pode viver isso. Tem que ser em plena certeza de fé. Não adianta duvidar. Se você duvidar, se você não crer, não vai ser real para você. Tendo o coração purificado de má consciência, ou seja, você pode entrar com um coração puro, com a sua consciência pura, tranquila, limpa, ou seja, sabendo que você foi perdoado. Você não pode se sentir mais culpado, você não deve se sentir culpado. Você deve saber que agora você foi perdoado por Deus e você é aceito na presença de Deus. Deus, ele aceita você, não por causa dos seus méritos, mas por causa do mérito de Jesus, do sacrifício de Cristo. Deus, ele aceita você. Creia nisso, entenda isso. Você vai ser recebido na presença de Deus. Não se sinta culpado, não se sinta indigno. Você pode entrar com a consciência pura, purificado, sem culpa nenhuma, porque você foi perdoado. Jesus, ele está lá no Santo dos Santos continuamente intercedendo por nós. Ele se apresentou diante do Pai para ser o nosso mediador e intercessor. Em que sentido? Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós diante de Deus, como que dizendo: Pai, está aqui os meus irmãos, que eles podem agora ser recebidos por Ti, porque eu conquistei a salvação para eles. Meu sangue foi derramado. Está aqui as minhas mãos furadas. Eu fiz o sacrifício perfeito. Eu intercedo por eles agora diante de Ti. Eu conquistei a salvação e o perdão para eles. Recebe-os, ó Pai, na Tua presença. Permite que eles contemplem a glória do Senhor, porque eu me sacrifiquei por eles. Jesus faz esse papel de advogado, de intercessor, de mediador. E Ele é o único que faz esse papel. Não é Maria que faz esse papel, não é João, não é Pedro, não é Paulo, porque eles não morreram na cruz, eles não derramaram o seu sangue na cruz para poder se tornarem mediador, nem intercessores entre nós e Deus. Mas Jesus sim, Ele é digno, Ele tem autoridade de exercer isso, porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E por causa dos seus méritos, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Como diz aqui também, e lavado o corpo com água pura, ou seja, purificado a nossa vida pelo Espírito Santo. Nós fomos purificados pelo Espírito de Deus. Nós fomos lavados, regenerados pelo Espírito, pela palavra de Deus. Fomos purificados para poder ter acesso à presença gloriosa de Deus. Para terminar, eu quero ler aqui Hebreus 4,16, que diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, você pode chegar com confiança no trono da graça para receber de Deus graça, misericórdia, presente, socorro, fortalecimento. Sempre que você estiver precisando de ajuda, de misericórdia, de perdão, se achegue ao trono da graça, o caminho está aberto. Você pode entrar lá e receber de Deus graça, misericórdia, socorro, ajuda, tudo aquilo que você precisar para continuar com a sua vida. Deus, Ele quer te dar.
Você agora, como um filho de Deus, você tem acesso à presença de Deus. Veja também em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 15, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora você pode entrar no Santo dos Santos e fazer o seu próprio sacrifício ali diante de Deus. Não sacrifício de animais nem do seu sangue, mas sacrifício de louvor. A tua adoração, o teu louvor a Deus ali no Santo dos Santos é o sacrifício que Deus espera que você ofereça, que Ele quer que você dê para Ele. É a tua vida de adoração, é a tua vida de louvor. Então entre no Santo dos Santos, adore a Deus, contemple a sua glória, caminhe com Ele. Meu irmão, Deus ele tem coisas tão grandes para fazer por nós. Ele quer se revelar a nós. Ele quer que a gente ande com Ele. Não despreze mais. Se você tem desprezado, não despreze o que Jesus conquistou para você. E entre mais no Santo dos Santos. Ande com Deus. Entre na presença de Deus. Ande na presença de Deus, melhor dizendo. Que a presença de Deus seja real para você toda hora, todos os dias da sua vida. Foi isso que Deus planejou, foi isso que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Louvado e exaltado seja o seu nome. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.